Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Corte dos Livros Podcast. Hoje a gente vai conversar com a Flávia, autora desse livro aqui, ó, da editora Gente. Super lançamento, acabou de lançar agora em novembro, se eu não me engano. Não li ainda, mas eu já dei uma folhada aqui, eu vou ler. Editora parceira também, editora Gente. A gente vai conhecer um pouquinho da história dela, um pouquinho do livro e da jornada dela hoje também. Flávia, obrigado por ter cedido o seu tempo, ter topado vir aqui no Corte dos Livros Podcast. É um prazer ter você aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite. E falar do livro é sempre uma delícia, né? Muito bom, muito bom. Se apresente um pouquinho aqui para sua audiência. Quem é a Flávia? Para quem não te conhece, para quem tem esse ato falho de ainda não conhecer a Flávia, se apresente aqui para o pessoal. Eu sou Flávia Mardegan, né? Tenho uma filha bichológica, que é a Chloe, minha maltezinha, né? De 3 anos. Tá. E sou apaixonada por vendas, né? Tenho 28 anos de área comercial. Então, tenho uma formação muito... como que eu posso dizer? Curiosa, Tá bom. né? Porque eu venho da área ali de edificações, que é a base de engenharia civil, junto com design de interiores, Nossa, né? Que é uma sim. coisa mais artística. É. Isso no começo da minha idade, eu comecei a estudar edificações com 14 anos na GV. Tá bom. E aí depois eu fui para a área de administração, mestrado na área de aprendizagem de adultos, enfim. Foi quando eu fui construindo a minha carreira para sair do comercial e ir para a área de treinamento e desenvolvimento. Sim, muito bom. E hoje eu vi que, né, eu tava dando uma olhada, quando eu peguei o livro, sempre quando eu recebo o livro da editora, eu olho o livro, olho o autor, a autora, faço uma imersão ali para conhecer, e eu vi que você tem uma consultoria hoje focada em treinamento e mentorias. Conta um pouquinho qual o tipo de treinamento, quem que é o público, como que está funcionando essa dinâmica na consultoria hoje? A gente tem alguns públicos, né? Minha consultoria hoje tem 10 anos, então a gente já treinou empresas ao redor do Brasil todo. Eu, 15 dias atrás, estava em Sinop, Mato Grosso. Eu tô acompanhando você tá sempre no aeroporto de um lugar. Ai, eu tô pra lá e pra cá. Esse final de ano tá bem movimentado. Né? Inclusive fora do país, a gente já palestrou em Portugal, na Universidade de Columbia em Nova York. Em janeiro eu tô indo de novo, né? Porque Legal. eu vou pra NRF, que é o maior evento de vendas e varejo, né? Então, tô sempre ali acompanhando, vou com um grupo de empresários e vou de novo ser responsável pela discussão do desenvolvimento humano dentro do varejo. Tá bom. Porque o pessoal vai muito para essa feira buscar tecnologia para varejo, né? Tá. E esquece um pouco das pessoas, né? Tá. E essa é uma bandeira que eu levanto. Eu li um pouco, eu dei uma olhada no livro e você fala muito sobre o foco na pessoa em si, né? Isso, eu foco tanto no cliente quanto no colaborador. Né? Não adianta eu ter uma jornada, pensar na jornada do cliente, na experiência do cliente, se eu não estou pensando na experiência desse colaborador que vai entregar essa jornada. Tá bom. Né? E na minha consultoria a gente atende empresas desde grande porte, né? Já treinei empresas como Leroy Merlin, por exemplo, Legal. Empresas grandes, né? Construtoras, equipes com corretores de imóveis, como um varejo menor. Né? O empresário que precisa se desenvolver, que às vezes fala, não tenho como chegar na Flávia, eu acho que a Flávia vai ser um valor muito alto para mim, e aí a gente desenvolve um programa de treinamento para os empresários menores também, Entendi. que pode ser em grupo ou pode ser individual. Aí tudo vai depender do formato, da necessidade, enfim. Tá. Eu tento me adequar, né, adequar os produtos da minha empresa para os clientes que de fato querem aumentar seus resultados, enfim, conquistar seus sonhos. Tá, eu vi, é muito focado, tem a ver com o livro, obviamente, né, vendas ou intuição, mas são treinamentos e consultorias muito vinculados a planejamento estratégico, vendas, para trazer mais resultado mesmo, né? Meu negócio é esse, é ajudar as pessoas a ganhar dinheiro, Tá. né, com seus negócios, porque muitos empresários quebram, assim, por quê? Porque não sabem vender os seus produtos. Os produtos são bacanas, a ideia é legal, mas eles não sabem como se posicionar no mercado e como vender. E como chegar no público-alvo. Então, eu atuo desde toda a parte estratégica da área comercial, planejamento, proposta de valor, enfim, até a área de treinamento e desenvolvimento na ponta. Entendi. Né? Então, porque muitas vezes também a equipe de marketing vai lá, gera lead, atrai cliente, aí o cliente chega na empresa e a equipe não sabe o que fazer. Não consegue converter. Então, eu atendo em todas essas áreas. Cuido de toda a jornada do cliente. Na venda e no pós-venda, que é importante trazer também. Muito bom. Porque a pós-venda tem muita oportunidade de venda também. E a oportunidade de você manter um cliente que já está com você, né? Sim. E então, total. a gente precisa olhar o pós-venda também de uma forma estratégica, porque a gente consegue aumentar os nossos recursos e até criar uma previsibilidade, uma recorrência a partir do pós-venda. Que as pessoas pouco olham, né? Tá bom. Tá. E aí eu tava olhando sua trajetória, né, profissional, e eu vi que você veio de uma carreira no CLT e aí abriu sua consultoria. O que você visualizou aí para empreender? Qual que foi
sua virada de chave para ir realmente para empreendedorismo, para pegar e ajudar as empresas, as pessoas? O que você estava visualizando quando você deu esse passo? Olha, assim, CLT mais ou menos. Tá, vamos lá. Porque então. se a gente olhar, a Flávia trabalhou 15 anos na Eugene, né? Tá. Só que assim, na minha época, a gente que era da área comercial, a gente não era registrado. Então a gente, assim, eu já era vendedora, mas eu já me olhava como uma empresa. Então eu estava dentro de uma organização, vendendo um produto, eu tinha uma marca por trás, mas no fundo, eu era 100% responsável sobre o meu resultado. Sim. Então quando eu migro para a carreira, para abrir a minha consultoria, na verdade nada mudou. Porque eu continuo responsável, o que é muito diferente de quem é CLT, tem salário fixo, e aí, enfim, né, na minha época vendeu, ganhou, não vendeu, era zero. Entendi, então, sim. Né, e como que foi essa migração, né? Tá. Graças a Deus eu tinha muitos clientes, e os próprios arquitetos que eu atendia, eu venho do mercado de luxo da decoração. Tá bom. Né? Os clientes que eu atendia falavam, Flávia, os arquitetos, ensina a gente a vender, ensina a gente a vender. E eles ficaram anos naquilo na minha cabeça. Você tem que escrever um livro de como vende. Eu falei, poxa, eu acho que é isso que eu gosto de gente, né? Porque eu fiz decoração, mas acabei não montando escritório de arquitetura e design, que não era meu foco. Tá bom. E aí eu fui fazer o mestrado para aprender a treinar. Porque eu falei, Tá beleza, eu sei vender. Como que eu treino? Tá, né? Sim, tem que saber passar, ter a didática, né? Entender como funciona a mente do adulto, porque não é só sobre saber vender. E aí chegou um momento que eu decidi após um burnout, né? Porque não existia essa coisa de burnout. Né? Eu fiquei uma semana muito ruim no hospital, né? Com uma, sei lá, não tinha uma infecção, mas eu passava mal e não podia comer nada. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo com a minha vida, né? Ganhando dinheiro, já com quase 20 anos de experiência, já tinha um livro publicado na Alemanha. Você me contou isso quando a gente tava... Né? Que foi fruto do meu mestrado, que foi uma pesquisa nas áreas comerciais, porque não tem acadêmico pesquisando a área comercial. Eles pesquisam liderança, né, logística, TI, eles estão pouco preocupados com a área comercial. Aí acabei ganhando notoriedade, publiquei, né? Tá bom. O livro, eu falei, quer saber? Tá na hora. Falei, vou montar minha consultoria e montei. E tá aí até hoje? Faz 10 anos. Caramba. Consultoria tem 10 anos já. E o nome, quando eu porque assim, o parceiro da editora Gente, quando a editora, ela apresenta pra gente que é parceiro, os livros do mês. E aí a gente vai lá e escolhe os livros, né? A hora que eu vi o seu livro, foi uma das leituras que eu escolhi, eu gostei muito da provocação aqui no começo, que é ciência ou intuição? E aí, Flávia? É ciência ou é intuição? É ciência. É ciência. A gente, como vendedor, usa a nossa intuição, sem dúvida nenhuma. Mas é ciência. Vender tem método, vender é estratégia. As pessoas acham que vendedor é aquele ser que nasceu pronto. Vendedor nasceu pronto, ele tem essa habilidade inata. E é mentira, Dilson. Eu não sou de área comercial, quer dizer, não sou hoje, né? Quando eu comecei, né? Eu não vim de família de área comercial. Minha mãe e meu pai já eram executivos, né? E quando eu decidi vender, foi muito interessante que minha mãe virou pra mim e falou assim, bacana, ela fez. Ela falou, você sabe vender? Eu falei, mãe, sei. Eu 19 anos, né? Tinha 2 diplomas, mas tinha 19 anos. Eu falei, claro que eu sei falar com cliente, sei fazer projeto. Eu falei, o que é negociar? Eu falei, negociar é dar desconto, sou boa em matemática. Eu falei, isso aí tá fácil. E aí, quando eu, de fato, comecei, uma semana depois eu sentei na minha cadeira, falei, não sei vender, né? Que eu vou fazer? Porque eu falei que eu sabia e isso tem que dar certo. Eu falei, pera um pouquinho, qual que é a mágica desse negócio? Nasceu pronto? Eu falei, não existe. Eu falei, qual que é a mágica disso daqui? Tem que ter. E aí eu comecei as minhas pesquisas. Né? Porque eu venho da base ali da engenharia civil de edificações, né? E da disciplina do esporte, porque eu era jogador de basquete. Que legal. Aí você fala, pera um pouquinho, tem que ter uma mágica aqui. E aí eu comecei, todo cliente que eu atendia, porque eu vendia, porque eu perdia, porque eu atendia, porque eu vendia, porque eu perdia. Tenho todos os meus cadernos até hoje. Que legal. Que eu peguei tudo isso e consolidei no mestrado, né? Para virar uma metodologia de fato. Então eu também trouxe o que eu tinha de percepção da metodologia para estudar ela cientificamente e ver se aquilo era real. Então, fui fazer pesquisa, né, para entender e comprovar o que está aí no livro. Então, vendas é lógica. Ela tem um passo a passo, que se você entende, você vende qualquer coisa para qualquer pessoa. Né? Então, essa é a chave do livro. Por isso que o livro chama Metodologia Definitiva. Sim. Porque você aplica ele para qualquer tipo de venda, desde que você entenda a lógica. Então, eu tenho clientes, por exemplo,
da rede hoteleira, central de reservas, que eu tenho ali 3 minutos para aplicar essa metodologia. Tenho vendedores com vendas de alto ciclo e alto valor agregado que vão demorar 1 ano para tomar decisão. Para efetuar uma venda, e essa metodologia vai ajudar ele a se manter conectado com o cliente durante esse 1 ano. Então, esse livro ajuda a pessoa a entender e desenvolver uma inteligência comercial. Tá. A gente fala de inteligência emocional, inteligência espiritual, agora a gente tem que ter inteligência comercial. Muito bom. Precisa aprender a pensar vendas. O vendedor não pensa vendas, ele vai atendendo, ele vai indo, ele vai vendo o que acontece. A gente precisa pensar vendas. Muito bom. Ô, Flávia, eu era uma dessas pessoas que eu tinha essa crença, sabia? Eu vim, né, na minha carreira toda, eu sempre entreguei. Sempre no delivery, sabe? Sempre entregando. Alguém vendia. Alguém vendia, colocava pro Adilson fazia a entrega, cuidava da gestão das entregas. Então eu nunca tinha, eu não sentia que eu tinha essa habilidade, eu tinha essa crença que, acho que eu não sei vender, isso não é pra mim. E aí, quando eu criei o Cortes e comecei a entregar bastante conteúdo e tudo mais, eu decidi um dia ter o Clube do Livro. Aí eu falei, agora vou precisar vender. E aí eu fui buscar conhecimento, fui buscar estudar sobre, e na verdade eu estou muito alinhado com o que você falou, porque é uma metodologia, né? E por que eu trouxe esse ponto? Por que você acha que no Brasil, às vezes, tem essa estigma, crença que o vendedor é aquele que dá uma enrolada, é aquela pessoa que fala bem? Na verdade não é mais isso, eu vejo que é um negócio tão ultrapassado, né? Hoje é muito certinho, metodologia, funil de venda, prospecção, tem todo um processo. Por que você acha que no Brasil a gente criou, às vezes, uma estigma em cima do vendedor? Isso vem de muitos anos, né? Vem com aquela história do Lady Gerson, né? E é uma coisa do brasileiro também, né? Sempre querer dar um jeitinho, tirar uma vantagem. E é o que eu tento quebrar isso, né? Pelo menos nas equipes que eu treino. Tá. Porque é um paradigma, as pessoas têm vergonha de vender, têm medo. E o que eu falo é o seguinte, o seu produto vai tornar a vida de uma pessoa melhor? De alguma forma? Ou resolver um problema, ou conquistar um desejo. De alguma forma, ele impacta positivamente essa pessoa? Impacta. Então, por que não ajudar essa pessoa a tomar uma decisão pelo seu produto? Se você está, de fato, querendo oferecer o melhor. Entendi. Esse é o ponto. E o que acontece, assim, eu até explico no livro, a gente tem a questão do neurônio espelho. Tá. Ou neurônio da empatia. Porque a base da minha metodologia é empatia. Tá bom. Embora eu tenha uma mente muito racional, focada no resultado e na estratégia, para mim as pessoas vêm antes das coisas. Total. Então a empatia tá ali. Então o que acontece? Esse neurônio espelho, o neurônio da empatia, ele capta a sua intenção. Inconscientemente. Tá. Né? Então se eu tenho um interesse genuíno em oferecer o melhor para o meu cliente, ele vai perceber. Agora, se eu chego no meu cliente pensando em que eu tenho que bater meta, que falta 3 dias, né? E que você é o que vai salvar o meu mês, ele percebe também. E aí é onde a venda não ocorre. Aí é onde o vendedor quer empurrar o produto. Tá. E, na verdade, eu tenho o quê? Que despertar desejo. Total. Então, toda a minha metodologia não é para vender, é para despertar desejo. Nossa, então eu vou gostar muito, Flávia. Sabe por quê? No meu Clube do Livro, muito difícil eu fazer um call to action, uma chamada. Eu tento gerar bastante desejo. Do tipo, como que é a experiência das pessoas que estão na comunidade, como que elas estão se desenvolvendo, qual é o resultado que ela está tendo. Obviamente, a pessoa vai chegar no meu funil e eu vou apresentar para ela como funciona o meu Clube do Livro. Mas eu faço até inconsciente, eu tento gerar bastante desejo para que as pessoas olhem e falem, pô, eu quero estar nesse Clube do Livro aí, legal o trabalho que o Adilson faz. Ele não empurra a venda, ele não fica aqui fazendo só story vendável, sabe? De só vender. Eu tento trazer o poder que a leitura pode ter na vida para transformar uma vida pessoal, uma carreira. E a pessoa, legal, deixa eu ver como é que funciona isso. Aí sim ela cai no meu funil de vendas e eu apresento como funciona. Mas eu adoro por isso que eu acho que eu vou me conectar muito. Eu acho que faz muito sentido isso. Porque assim, não tem problema você fazer o call to action, né? Só precisa ver como você faz isso. Uhum. Porque no livro você vai ver, a gente tem 5 passos. Tá. Né? Na metodologia. Tá. Então, primeiro eu preciso me conectar com esse meu cliente, entender de fato quem ele é, o que ele precisa nos âmbitos técnicos, financeiros e emocionais. Tá As pessoas bom. fazem só briefing técnico que acham que são excelentes conhecedores de pessoas. Uhum. Depois, o desenvolvimento da solução e o despertar do desejo, do porquê comprar com você.
E depois a negociação, o preço, enfim. Sim. Então, se você despertou desejo, não tem problema você fazer um call to action. Só que eu só posso fazer call to action depois que eu despertei desejo. E isso que você está fazendo intuitivamente, né, que é o que as pessoas, na maioria das vezes, fazem, na hora que você entende a lógica, você potencializa. Ah, muito bom. Entendeu? Então, eu pego muitas vezes equipes de altíssima performance, indústria, já, vendedor experiente, já, que às vezes olha para mim e fala, nossa, o que essa garota vai trazer de novo? Tá. Né? Porque às vezes meu rosto não representa os 28 anos de experiência Sim, que eu tenho. Tá bom. Né? E aí, quando eu mostro para eles que tem uma lógica e os caras entendem, falam, pô, tem uma sacada aí, deixa eu testar o que ela tá falando. Tá. Os caras decolam, assim, absurdamente. Então, mesmo quem já é bom, na hora que entende essa lógica, o cara já sabe o que tá fazendo conscientemente. E aí, os resultados disparam. Nossa, eu preciso ler urgente, então. Eu preciso ler urgente, então, porque eu me considero uma pessoa empática, eu me considero uma pessoa que gera valor, tem um entregável que tem isso também, né? O produto tem que ter um entregável. Não, tem que ser bom. Tem que ser bom, não adianta nada. O marketing ser bom, se o produto não entregar o que é a propósito dele, não adianta. Então, eu garanto que o meu produto tem uma entrega excelente, mas talvez eu preciso, então, potencializar o meu método de vendas aqui. Muito bom, gostei. Por que você decidiu escrever o livro? Porque as pessoas me pediram. Simples assim. Né? E foi muito interessante, porque quando eu fiz o mestrado, que eu acabei ganhando destaque lá no Mackenzie internacionalmente, eu publiquei o livro sobre aprendizagem. Tá. Então, meu primeiro livro é sobre como desenvolver equipes comerciais. Tem aqui no Brasil, acha ele? Não acha aqui. A gente acha na Amazon. Tá. Né? Digital, será? Digital eu tenho. Se você quiser, a gente vê como que faz. Tá. Mas físico, você só compra na Amazon. Ele está sendo vendido em euro, num valor bem alto. Caramba, ele tá... porque o euro estourou, né? Ele não foi publicado aqui no Brasil, ele foi publicado na Alemanha. Que legal. Então, acaba ficando... A conta fica um pouquinho cara. Mas se você quiser ter acesso a alguma coisa, a gente legal. Conversa pela minha tese do mestrado, que é aberta, né? É disponível. Tá. Não está no formato do livro, mas está no formato ali de tese. Tá. E aí eu publiquei, as pessoas, poxa, Flávia, você publicou um livro de aprendizagem, não publicou de venda? E eu falei, ai, gente, tá bom, eu vou publicar. Tá. E foi interessante porque quando eu fechei o contrato com a editora, que eu fui convidada a publicar o livro da metodologia, surgiu a oportunidade de escrever o Seja Imperfeito. Tá, que é o outro que tá aqui. Que é esse que tá aí, que é uma coletânea que fala como a gente pode buscar o nosso sucesso dentro da nossa perfeição. Tá. Aí eu parei com o de vendas. Você deu uma pausa e foi escrever. Pessoal, não, Flávia, vamos escrever esse, a gente quer você nesse livro. Eu tô aí na página 159. Tá. E aí, eu publiquei esse, eu falei, não, agora chega, a gente não tem mais nenhum projeto. Eu tô até com um convite pra editora, pra gente vai publicar outro livro ano que vem. Falei, agora a gente vai focar no vendas. Tá. Então, a gente lançou ele em setembro, né, aqui de 2024. Novembro. Foi setembro. Setembro. Em outubro ele já foi best-seller. Que legal. Então esses dois, o Seja Imperfeito e o Muito Vendas. E o Vendas já tá na segunda edição. Tá na segunda já? Já com o selinho best-seller, a gente tá muito feliz. Para mim tá sendo uma surpresa, sabe, Adilson? Porque eu não sou uma pessoa do digital. Meu negócio é no online, é no contato. E as pessoas estão me chamando, por exemplo, no Instagram. Flávia, eu comprei seu livro, tô adorando. Poxa, que bacana, me dá uma dica aqui. E eu tô respondendo todo mundo, porque eu acho uma delícia, né? Então, para mim foi uma surpresa grata. Tô muito feliz. Não. E eu vou falar que, assim, eu acho que foi muito legal, que até gerou essa oportunidade de a gente estar aqui gravando. Normalmente, eu primeiro escolho o livro, recebo, faço um story, um conteúdo, e você foi muito gentil comigo, me respondeu, que legal e tal. Aí eu vi que você foi num podcast, falei, vou convidar a Flávia pro podcast também. Mas é legal pra gente que tá do lado de cá, né, o leitor, é muito legal quando o autor ou a autora interage, porque a gente cria quando a gente passa lendo o livro, né, a gente cria uma persona na cabeça, e quando você responde, é muito bacana. Então esse seu cuidado de conversar, ele é muito rico, cara, a pessoa adora. Assim, Adilson, eu trabalho para ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos. É isso que eu faço, né? Como que elas realizam sonhos? Por meio do trabalho, né? Então, é do trabalho que vai sair o dinheiro para elas conquistarem tudo que elas querem, né? Dar uma boa condição para a família, para os filhos, sei lá, viajar, comprar um carro, uma casa, seja lá o que for. É do trabalho. Então, eu preciso primeiro cuidar dessas pessoas e mostrar que vender é bacana, que é uma área
promissora, é uma área de muita rentabilidade, onde a pessoa pode ganhar muito dinheiro. Então, o vendedor na minha área hoje, que eu treino, no setor de planejados, que foi de onde eu vim, ganha 80 mil por mês. Nossa. Ganha mais do que muito diretor, muito CEO de empresa. Para a realidade do Brasil, excelente. Né? Então, é uma área muito promissora. Só que, assim, às vezes eu tenho arquitetos trabalhando nessa área de imóveis planejados que têm vergonha de vender ou que acham que não deram certo porque não estão atuando como arquitetos. Eu falo, gente, vocês estão ganhando mais do que muito arquiteto com a competência técnica de vocês, que é a arquitetura. Tá. Eu falei, por que essa vergonha e esse medo de vender? Então, primeiro eu tento que trabalhar a autoestima. Eu falo que a técnica é parte do meu treinamento de vendas. Eu acho que parte é você trabalhar essa autoestima e essa autovalorização. Porque, por exemplo, você vai para os Estados Unidos, eu que vou muito lá trabalho, você tem o americano fazendo filme sobre corretor de imóveis. Sim. Fazendo filme contando histórias de vendedores de sucesso. Aquele filme Em Busca da Felicidade, que é maravilhoso. A história de um vendedor, né? De produto financeiro. Acabou. Né? E aqui no Brasil a gente tem vergonha de vender. Né? Eu falo, gente, isso é inconcebível. Né? Principalmente num país que a gente precisa tanto. Posso contar uma história? Lógico, deve. Acho que 2019, 2020, não lembro agora, que sou péssima com data. Eu tive num evento no consulado brasileiro lá em Nova York, com os grandes varejistas né, do Brasil. E eu quietinha na minha, né? Porque quem sou eu ali? Quietinho, ouvindo os grandes varejistas, presidentes de conselho, enfim. Aí chegou uma hora, nós estávamos em 40 empresários. E eles falaram para mim, Flávia, a gente queria ouvir sua opinião. Eu falei, vocês têm certeza que vocês querem? Porque assim, eu não dou até que me peça, mas se me pediu, eu vou dar ela verdadeira. Né? Falei, gente, ó, vocês estão aqui discutindo, porque na época era discussão, loja física vai morrer, loja física vai viver. Né? Com o advento ali do e-commerce. Eu falei, bacana, vocês estão falando de tecnologia e tal. Eu falei, só que vocês estão esquecendo das pessoas. Eu falei, vocês estão olhando para as coisas em vez de olhar para as pessoas. Vocês vão implantar tecnologia para quem operar? Para um vendedor que não tem internet em casa? Eu falei, pera um pouquinho. Né? Isso para mim não tá fazendo sentido nenhum a discussão de vocês. E eu me inflamo, sabe? Filho de italiano, a gente, né? De pai e mãe, a gente vai se inflamando. Eu falei, gente, o que é isso? Eu falei, enquanto a gente não olhar para as pessoas antes das coisas, desculpa, nada do que vocês estão falando aqui para mim faz sentido. Porque alguém vai ter que entregar o que vocês estão criando. E vocês não estão olhando. Vocês investem 2 milhões para montar uma loja. Eu peço 100 mil para investir em treinamento, isso vira custo. Vira despesa, em vez de virar investimento. Então, enquanto vocês não mudarem o olhar, aí eu fui inflamando, né? Falei, gente, eu tenho 5 diplomas, sou a maior vendedora do meu negócio. Eu falei, a gente tem que mudar esse paradigma. Eu falei, e eu conto com todos vocês aqui para me ajudarem a colocar, por exemplo, uma matéria, uma disciplina de vendas em todas as universidades. Eu fiz administração, Adilson. Não tem, né? E eu não tive, entendeu? Aí eu lido muito com o arquiteto. Ele aprende a fazer os projetos maravilhosamente bem. Sai. E não sabe vender o projeto. Não sabe como falar com o cliente. Isso acontece com médico, com advogado, com psicólogo, que muitos desses profissionais liberais me chamam para mentoria, para ajudá-los. Então, esse é o trabalho que eu faço, assim, com o maior amor. Então, quem me chama, eu vou responder. Porque, no fundo, não é sobre vender, é sobre as pessoas conquistarem os desejos delas. Sensacional. Entendeu? E a venda é o meio. É a consequência, o meio de eu conseguir. Né? Que foi quando eu comecei a vender. Eu falei, putz, não sei vender. Falei, o que eu faço? Uma menina, tinha 2 diplomas, mas era uma menina, tinha 19 anos. Com uma carinha de 15. Eu era autônoma. Você bota uma roupa mais formal, bota um óculos, uma disfarçada. Mas era uma menina. Né? Eu falava, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer meu cliente feliz. Se eu fizer ele feliz, ele vai querer comprar. E se ele estiver feliz, eu não tenho que negociar. Porque eu não sabia negociar. Né? Então foi... Quero pular essa etapa, né? Eu falei, eu só vou ter que arrumar a condição de pagamento. Eu não vou ter que ficar lá na argumentação. E foi assim que eu construí a metodologia. Né? Buscando um profundo entendimento de quem estava na minha frente. E aí, depois de 15, 18 anos, ganhando muita venda e perdendo muita venda, porque eu perdi vendas que, por exemplo, a comissão era um carro. Porque eu não entendi o que era ponto emocional principal. Caramba. Para eu entender o que é ponto emocional principal, que é o que tá aí no livro, que é a chave da venda, custou para mim, Adilson, um carro zero. Que era a minha comissão na venda que eu perdi. Que na hora que eu perdi, eu falei, saquei onde eu perdi, falei, tá aqui a chave do negócio. Isso eu já tinha o quê?
Uns 12 anos de experiência em vendas. Mas, nossa. Pesquisando. Tá. Porque eu tô falando pra você, todo cliente, porque eu ganhei, porque eu perdi, porque eu ganhei, porque eu perdi. Tá bom. Até chegar nessa lógica. Caramba. Ô, Flávio, por que você acha? Você acha que é cultural mesmo o brasileiro ter esse bloqueio com vendas? É cultural. Vende muito tempo. Essa coisa do sempre querer ganhar vantagem, né? De empurrar qualquer coisa. Né? Enfim. Aí a gente começa a vender vindo com os mascates, né? Que vinham nas portas. Sim. Que muita gente bacana, mas muita gente não. Tá. Então, enfim. E você tocou num outro ponto também que muito, por isso eu também criei o meu Clube do Livro, que a gente não aprendeu algumas coisas essenciais, né, na faculdade. E, por exemplo, o meu Clube do Livro, ele é total com foco em habilidades comportamentais. A gente só lê isso. Todos os temas vão girar em torno. Por quê, Adilson? Porque a gente não aprendeu. A gente não aprendeu a cuidar a ser produtivo, a gente não aprendeu a ter autoliderança, a gente não aprendeu a cuidar da inteligência emocional, a vender. A fazer gestão financeira. Inteligência financeira. A gente não aprendeu isso. Então, quando eu decidi criar o Clube do Livro, eu falei, não, eu vou nessa dor. Porque eu acho que tem vários tipos de livros, vários conceitos, mas eu acho que eu posso agregar na pessoa enxergar essas habilidades, né? E aí tem um estudo que diz que, se eu não me engano, acho que foi da Page Personal, que 9 a cada 10 profissionais são contratados por habilidades técnicas e demitidos por habilidades comportamentais. Então, vamos estudar habilidades comportamentais, porque me parece ser importante, né? Então, é total o que você falou também. Você fez administração, não aprendeu a vender. Exatamente, igual ao meu cenário. Eu falei, criei um conteúdo, e agora, como é que eu vendo isso aqui? Fui estudar? Mas pensa, você aprende a ser administrador para cuidar de uma empresa. E o que traz recurso para a empresa é a venda do produto. E a gente não tem isso. Então, é algo que a gente precisa, de fato, mudar, né? A gente precisa começar a trazer isso para as escolas, né? A gente precisa, enfim, eu acho que... Começar na base, né? Começar na base. Eu tive a sorte, assim, minha mãe faleceu, eu era muito nova. Tá. Né? Meu pai faleceu, eu tinha 4 anos. Caramba. E minha mãe, eu tinha 28, quando minha mãe faleceu. Mas minha mãe trouxe esse olhar da responsabilidade, do financeiro, do né, de como gerir as coisas e gerir a nossa própria vida. E eu agradeço muito a ela, né? Mas não é todo mundo que teve essa oportunidade de ter uma educação, assim, muito, muito cuidadosa. Sim. Né? Minha mãe me deu o primeiro talão de cheque pra mim na época, né? Talão de cheque. Eu tinha 14 anos. 14 anos. Ela falou, se cair um cheque sem fundo, acabou. Não tem. Ela falou, como que você vai fazer a gestão da sua conta? E ela me ensinou. Tanto que eu falo, até hoje, meus 47 anos, eu nunca paguei um centavo de cheque especial. Tá. Por quê? Porque ela foi me entendendo. E eu ali como empreendedora, vendedora, empreendedora, eu não sabia quanto eu ia ganhar. Porque venda você nunca sabe, né? É aquela emoção, né? Todo mês você tá zerado, todo mês você tá zerado, todo mês você começa de novo. Aí você fala, nossa, como que eu vou gerir tudo isso pra, né? Sim. Ter uma estrutura financeira bacana e conquistar os meus sonhos, né? E graças a Deus conquistei, né? Hoje, né? Não, com certeza, né, Flávia? Hoje, diante da metodologia de vendas, como eu posso dizer assim, um bom vendedor, uma boa vendedora, dá para ter uma previsibilidade de vendas, né? Claro que dá. E não é porque ele é bom ou porque ele é ruim, é porque ele tem estratégia, que é o que eu ensino do livro. Então, quando você aprende a pensar vendas, você estrutura a sua carteira para que você não sofra com sazonalidade. E que nem um dia veio um vendedor bom também de uma empresa que eu estava dando treinamento, ele falou, Flávia, como que eu trabalho essa minha ansiedade? Eu falei para ele, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, Flávia. Eu falei, como? Com uma boa estratégia. Se você tem uma boa estratégia, o resultado vai vir. Então, vendas é trabalho. Vendas não é sorte. Então, se você tiver a segurança de que você estruturou o trabalho, o resultado vai vir. Sim. Vai vir hoje, ou semana que vem, ou mês que vem, mas ele vai vir. Entendeu? Porque nada vence o trabalho, Adilson. Nada. Então, o que você precisa é o quê? Ter uma boa estratégia para conseguir, enfim, executar, né? E ter a tranquilidade. Né? Porque ser vendedor é a mesma coisa que ser empreendedor. Sim. E eu acho que isso que falta nos vendedores. Eu sou um vendedor registrado, sou CLT. Não, desculpa, você não é CLT. A não ser que você consiga viver com o mínimo garantido. Se você consegue viver com o mínimo garantido, você é vendedor. Porque na minha época nem mínimo garantido tinha. Então, o que a gente precisa? Montar a nossa estratégia. Se olhar como empresa, porque você é a pessoa responsável por quanto você ganha.
Com certeza. Né? Ô, Flávia, aí isso foi uma das coisas que me destravou no Adilson lá atrás, que não sabia vender, quando eu descobri o conceito, hoje, talvez para você já é batido, para mim na época era uma super novidade, porque eu não era de venda, mas a famosa taxa de conversão. Quando eu descobri, tá, é uma continha, se eu abastecer meu funil, eu vou descobrir minha taxa de conversão e eu sei quantos clientes eu preciso colocar no meu funil, eu vou ter a saída. Então eu falei, não, hoje pra mim tá muito claro, hoje a minha taxa de conversão no Clube do Livro, a média do ano foi uns 35%. Então já sei, beleza, a cada 10, 3,5 vai dar certo. Então o não me afetava como antes, porque imagina pra mim, com a crença que não conseguia vender, eu tentava vender a pessoa, não. Eu falei, caramba, acho que eu não sei fazer isso. Mas era que eu descobri a metodologia que tem toda uma receita muito bem definida, muito bem estruturada. Eu falei, o não é só mais um não, mas vai chegar os sims, né? Então por isso que hoje o bom vendedor, ele consegue ter essa previsibilidade, se ele souber os números dele, obviamente, né? Tem que trabalhar. Por isso que eu falo, vendas é estratégia. Vender é ciência, não é intuição. E o que acontece muitas vezes é que eu chego em empresas grandes, tá? Adilson, não é empresa pequena, não é varejo pequeno. E eu peço a taxa de conversão, as pessoas não têm. Como é que pode, né? Porque o vendedor é emocional, né? Ele vai vendendo de qualquer jeito. Ele tá preocupado com o que tá na semana. Depois, quando chega dia 20, que ele fala, chegou dia 20 e não vendi. Ele é do imediato. E é isso que a gente tem que... Mas isso também é uma cultura do brasileiro. O brasileiro não planeja, né? O brasileiro sai fazendo. Né? Ele tem a cultura do fazejamento. Né? Ele não planeja, né, gente? Ele não tem um planejamento. Ele tem um fazejamento. Ele vai fazendo. Né? E a gente precisa mudar isso. A gente precisa ser mais estratégico. Não, faz todo sentido. Isso me destravou muito. Porque eu falei, vai te ajudar o livro, você vai gostar. Não, eu vou pirar, com certeza. Só do pouco que a gente tá conversando aqui, eu vou furar a fila. E depois você me quer feedback, hein? Conto, com certeza. E quem tá te ouvindo, assim, os seus ouvintes, lê e me escrevam no Instagram que eu respondo. Legal. Qual que você... Flávia, falando em vendas, que é a sua praia ali, onde você tem toda a sua bagagem, toda a sua história. O que você acha que um bom vendedor... A gente tá aqui no final do ano, já começando 2025. Quais que são as habilidades que o vendedor tem que olhar com carinho pro ano que vem, 2025? Primeira coisa, ele tem que desenvolver a habilidade da escuta. Né? Ele acha que o vendedor... as pessoas acham, né, que o vendedor tem que desenvolver a habilidade da argumentação. Mas não adianta eu ter uma habilidade de argumentação se eu não entender o que eu tenho que falar. Boa. Entendeu? Eu preciso saber exatamente o que vai tocar você. Como você vai decidir. A gente precisa parar de querer atender a massa. Eu preciso atender a pessoa que está ali. Quem é a pessoa que está na minha frente? Eu falo para os meninos que eu treino, preciso desenvolver um olhar mais cirúrgico e direto no ponto. Agora, para eu conseguir ir direto no ponto, eu preciso ter uma boa escuta. Para saber o que esse cliente está falando, para daí sim criar a argumentação que vai despertar desejo. Tá bom. Porque aquela venda que eu falei para você que eu perdi por causa de um carro, foi a comissão de um carro, eu usei todos os argumentos pautados em qualidade e durabilidade de produto. E se você olha, você fala, não, foi o argumento certo, errado. Ela não comprou pela qualidade, ela comprou por outra razão. Só que ela comprou em outro lugar porque eu não entendi a razão dela. Razão. Né? Então, é importante ter escuta. É muito boa. E sabe uma coisa que às vezes acontece? Vendedor bom, por exemplo. Vendedor de alta performance. Porque treinar vendedor, eu que treino muitas equipes, muitas vezes não é da técnica. Eu até falo no livro, os vendedores estão cheios de técnica. Né? É sobre mudar comportamento. Tá bom. Né? Treinar vendedor é mudar comportamento. E chega vendedor já... né, bom, de alta performance, e fala, pô, eu queria ler um livro de vendas, o que você me recomenda? Eu falo, não vai ler livro de vendas. Eu falei, vai ler um livro sobre enneagrama, vai entender de gente. Eu falei, vai ler um livro sobre cabala, vai buscar espiritualidade, vai buscar autodesenvolvimento, pega um livro de psicologia, né? Um livro que eu gosto muito, que eu sempre indico, é O Palhaço e o Psicanalista. Nossa, esse livro tá muito na minha lista, você não faz ideia. Não, esse livro é sensacional, precisa ler. Ele é sensacional. Aí eu falo, porque isso vai te ajudar a entender melhor o outro. Então, se uma habilidade que o vendedor tem que desenvolver é a habilidade de entender o outro. E para entender o outro, eu preciso conhecer de gente. Né? Pra você ter ideia, no começo da pandemia, meus clientes surtando, né? Um monte de varejista, loja aberta, teve que fechar tudo, eles desesperados. O que eu fui fazer? Fui estudar psicanálise. Porque eu falei, eu não tenho, mesmo tendo mestrado, tendo vários cursos, várias formações, eu falei, eu não tenho condição de ajudar o meu cliente no estado que ele está. Foi estudar psicanálise.
Caramba. Para poder entender melhor a cabeça deles. E faz muito sentido. É isso. Não, e você tocou um ponto ali também que às vezes isso foi uma outra... Eu tive acho que 2 grandes viradas de chave falando em vendas no corte. O primeiro foi essa de descobrir que era um método. Pra mim não era. Pra mim era intuição. Aleatório. Era, vou vender, vou sair. Não é isso. Descobri que era um método. O segundo, eu tava numa imersão e o cara falou uma frase. A imersão começou 10 horas da manhã, Flávio. 10h20 ele falou uma frase que eu podia pegar as coisas e ir embora. Que mudou tudo, já saquei uma coisa que não estava no meu campo de visão. Ele chegou e falou assim, ó, você não vende mais porque você quer vender para todo mundo. Cara, a hora que ele falou isso, eu falei, meu Deus, faz muito sentido. Sabe por quê? Isso tem a ver com a escutativa, né? Hoje está muito definido qual que é o meu público-alvo da comunidade de leitura. Líderes, empreendedores e executivos. Então, quando eu me passei a me comunicar que o meu clube do livro era para líderes, empreendedores e executivos, eles falam, o que eu coloquei na cabeça da pessoa? Esse lugar é para mim. Eu sou um executivo, um clube do livro para executivos, mas eu nunca me posicionava assim. Então, eu entendi que eu precisava me conectar em algum nível na cabeça do meu prospect, né, do meu possível cliente, e isso mudou muito o jogo. Quando eu passei a me comunicar ao meu clube do livro, tanto que hoje 90% das pessoas da comunidade ali do meu time é líder, empresário, empreendedor, porque toda a minha comunicação está direcionada. E aí o líder, empresário, empreendedor não acha o valor caro, ele entende, ele consome a esteira, porque ele está muito setado certinho ali a persona. Não, e o conteúdo é pra ele, né? É pra ele, exatamente. É algo que faz sentido pra ele. Então, talvez, assim, não é um conteúdo pra uma dona de casa. Sim. Talvez pra uma dona de casa você tenha que criar um outro clube do livro. Né? Porque ali as pessoas... Porque o que as pessoas querem? Elas querem se sentir parte. Nossa, muito boa essa. Né? A gente quer se sentir parte. Eu quero, por exemplo, que eu converse com alguém dentro da comunidade, expresse uma dor ali como líder ou como empreendedora, que venha alguém e fale, poxa, Flá, eu entendo você, ó, passei por isso, por aquilo, ó, resolvi assim, eu resolvi assado. Alguém que seja, que faça parte desse grupo. Sim. Tem uma pesquisa de um neurocientista chamado David Eagleman. Tá. Ele é sensacional. Tá. E ele mostra que a gente... ele fala ali do neurônio espelho, do neurônio da empatia, e o que ele faz nessa pesquisa? Ele põe uma mão, né, na tela, e ele vem com uma seringa e fura, né? E ele mede, dentro da máquina, qual é a matriz da dor que aciona na cabeça que tá vendo. Tá bom. Ele faz isso com milhares de pessoas. Aí depois ele começa assim, põe a mão e coloca muçulmano. Põe a mão, coloca cristão. Põe a mão, coloca judeu. Põe a mão, coloca ateu. Tá. Né? E o que ele percebe na pesquisa? Que eu sinto mais dor quando fura a mão do grupo que eu faço parte. Na minha tribo. E ele fala, isso não tem a ver com religião, porque até o ateu, né, sente mais dor, se sensibiliza mais quando fura a mão do outro ateu. Entendi. Entendeu? Então as pessoas querem estar no grupo. Fazer Por parte. isso, a dificuldade da empatia. E é o que eu treino muito nos meus treinamentos, porque se eu tô no grupo vendedor, eu preciso sair desse grupo e entender o grupo cliente, o grupo comprador. Tá. Né? Aí sim eu vou conseguir ter uma verdadeira empatia. Que nem eu falo para os meninos, vocês já tentaram comprar algo que vocês não conhecem? Porque é um inferno. Sim. Você é de tecnologia, né? Sim. No meio da pandemia, começou a pandemia, meus treinamentos 100% presenciais tiveram que virar online. E eu não tinha internet no meu escritório suficiente para aguentar isso. Pro né? treinamento e tal. Sim. O que eu tinha que fazer? Trabalhar na sala do lado do roteador. Não estava com o escritório, estava trabalhando em casa. Uhum. E eu fiquei, olha, 1 ano, compra... Como que é? Multiplicador, compra não sei o quê, compra... Aquela porcaria não funcionava. Aí uma hora que me irritou. Eu falei, quer saber? Vou ficar trabalhando na sala mesmo? Aceita que dói menos. Né? E aí um dia eu desabafando com um amigo que trabalha com tecnologia para o supermercado, coisa forte. Ele falou, não, Flá, eu te ajudo. Eu falei, Ele falou assim, entra na internet aqui, compra esse equipamento. Ele me deu, eu comprei. Falei, segunda-feira o meu menino vai lá e ajusta para você. Tá. Eu, meio descrente. Tá bom, né? Vamos ver falei, que vai tá bom, sair é daí. amigo, tal, experiente, né? Falei, vamos ver. Resolveu. E eu falo pro Leandro, até hoje eu falo, Leandro, você não
resolver um problema de internet. Você me devolveu a qualidade de vida. Nossa. Porque eu tô trabalhando na cadeira do meu escritório, a cadeira que é boa para eu ficar 8 horas, não é a cadeira da sala. Uhum. Eu tenho toda uma biblioteca gigante, então assim, eu tô falando com o cliente, eu lembro do livro, eu pego, eu tô não sei o quê, eu estudo, eu tô lá com todas as minhas coisas, eu falei, você me devolveu qualidade de vida. Tá. Né? Então, se eu tô com um cliente na minha frente, eu tô vendendo um produto específico, e eu não entendo que ele não conhece aquilo, e eu preciso tratar isso de uma forma diferente, eu não consigo criar empatia. Porque a primeira coisa que eu vou fazer é emitir um julgamento. Eu emito o julgamento, eu corto a empatia. Entendi. Então, por isso que isso é tão importante, né? Por isso que essa coisa do grupo que você falou. Total. Porque quando assim, cientificamente é isso que acontece. Porque a pessoa olha, cara, esse lugar é pra mim, né? Tem líder, tem empreendedor lá, que legal, vamos dividir as coisas. Nossa, isso pra mim foi um achado, mas esse de não vender pra todo mundo era um negócio que era forte. Eu queria vender Clube do Livro pra todo mundo. Eu falei, não, todo mundo vai comprar o Clube do Livro. Não vai, tem uma metodologia que eu aprendi, precisei aprender, e tem a pessoa certa, tem o jeito certo, a pessoa certa pra entrar no Clube do Livro. Porque aí você não... Porque vamos supor, se eu, sei lá, sou uma pessoa ligada em fitness, né? E entro no seu, talvez eu me sinta enganada, porque eu falo, putz, comprei um produto que não era pra mim. Né? E na verdade, não é você que enganou, ela que comprou errado, né? É diferente que nem... Eu tenho uma cliente, que ela é dona de uma loja, mas ela é personal trainer. Tá. E ela não abandona isso de dia nenhum. Tá então bom. ela tem a comunidade fitness dela. Tá. Que vão falar de corpo, vão falar de exercício, de fisiologia. Meu, ela tá lá. Sim. Então ela é empresária, mas ela tem ali como hobby ainda o time e o grupo do fitness. E tá tudo certo. Sim. Agora o que eu preciso é ter essa consciência de onde eu tô. Né? Exato. Ô Flávio, isso é tão óbvio, mas às vezes as pessoas talvez não percebem, porque, por exemplo, às vezes a pessoa da comunidade fala, né? Adilson, cara, esse livro do mês conversou comigo. É um livro... Claro, porque você é o público ideal que eu quero aqui e eu estou te entregando exatamente o que você precisa. Então, claro que vai ter essa... Pô, esse pra mim é pra você mesmo. É muito claro que é pra você. Ô Flávio, e agora, pensando nesse livro, pra gente entrar no modo Flávio Leitura, que eu quero saber você que você é uma baita leitora, você já falou ali que tem biblioteca atrás, estou super curioso. Pra quem que é essa leitura? O pessoal tá aqui, olhou, gostou. Quando você escreveu esse livro, qual que é a pessoa que você pretendeu atingir? O meu público nesse livro são os vendedores, Tá. que querem aprender a desenvolver uma estratégia, e são os gestores e empresários que precisam aprender a gerir essa equipe. Tá bom. Tá? Eu converso com esses dois públicos dentro do livro. Tanto que eu tenho exercícios práticos para os vendedores, tenho exercícios práticos para os gestores, Tá. né? Para poder ajudar. Então, esse livro é um guia. Que a pessoa vai pegando, vai fazendo e vai construindo. É um livro para rabiscar, é um livro para escrever. Eu adoro. Eu vi que tem vários exercícios aqui. É um livro para usar. Que nem tem uma conhecida que ela é fisioterapeuta e acupunturista. Tá. Né? E quando eu vendi o livro na pré-venda, eu dei uma mentoria gratuita de 5 encontros. Legal. Né? Falando sobre o livro. Tá bom. Ela, em um mês, aumentou o faturamento dela em 25%. Caramba. Ela é surreal. E assim, ela anda com esse meu livro embaixo... Fisioterapeuta. Anda com ele embaixo do braço, aí posta. Aí ela já postou meu livro num lugar, já postou meu livro no outro lugar. Cada lugar que ela vai, ela leva o livro e posta. Cada hora uma anotação nova, um insight. Por quê? Porque ajudou. Então, isso é pro profissional liberal. Ah, legal. Porque tem que aprender a vender o serviço dele, né? Então, esse livro é para quem precisa estruturar a sua área comercial. Excelente. Ou para um vendedor que quer aumentar a sua performance e virar um gerente, enfim, entender qual é o mecanismo todo. Muito bom. Muito bom. E como que é a Flávia leitora? Como que você falou aí, né? Eu guardei uma informação aqui, mas desde quando a Flávia começou ali? Desde pequena, adolescência? Como é que foi a sua experiência com a leitura aí? Desde pequeno. Eu tenho uma ascendência europeia e desde pequeno. Então a gente tinha livrinhos para pintar, livros da Disney, né? Desde pequena. Muito bom. Sempre. A gente nunca teve o hábito, assim, minha mãe lê pra gente dormir, isso nunca existiu. Tá. Né? Porque tem, né? Mas sempre teve minha mãe comprando livros, dando pra gente, incentivando. Ela sempre leu muito também, né? Então, sim. Exemplo arrasta, né? Não tem jeito. Tá. E na sua trajetória aí, você consegue, talvez, encontrar livros que foram importantes? Tipo, pergunta os 3 livros que todo mundo deveria ler, sabe? Aqueles livros que foram marcantes pra você? Ai,
Você devia ter me feito essa pergunta antes pra eu, em casa, olhar pra minha biblioteca e separar. Porque escolher 3 só, assim... Não, pode ser mais, mas assim, livros que difícil. foram marcantes pra você, assim, que você falou, nossa, esse livro aqui, o pessoal precisa conhecer. É difícil pra mim, viu? Mas é difícil, mas tem um livro que eu gosto muito que chama O Caminho. O Caminho. O Caminho, do rabino Michael Berg. Tá. Que é um livro sensacional. Eu leio muito sobre espiritualidade, autodesenvolvimento, muito. Parte da minha biblioteca é só sobre espiritualidade. Tá. Né? Então, esse foi um livro que me ajudou muito a me centrar. Tá eu bom. acho que eu li esse livro logo depois que minha mãe faleceu e me deu ali um autocentramento, sim. né? E uma conexão ali, porque sem Deus a gente não tem nada. Sim, total. Né? É a base, né? Eu falo que eu passei pelo que eu passei por causa da minha fé. Porque se não tivesse fé, né, Total. não tinha passado. Outros livros que eu gosto muito. Eu gosto... Ai, tem tantos do Edu Chiniachik também. Eu li todos do Edu Chiniachik, adoro. Então, Eduardo Chiniachik eu super recomendo. Né? O Palhaço Psicanalista, pra mim, esse tava, muito sensacional. Eu tenho ele em casa, já estava na minha lista, você falou. Pula ele, viu? Traz pra frente, porque vale a leitura. Eu acho que esse é um livro muito bom pra quem quer atender pessoas, gosta de gente, precisa se conectar, aprender a se conectar. O Poder do Carisma, do Edu, esse é bacana. Boa. Porque às vezes a pessoa acha que ela não tem, né? E assim, tudo é habilidade que a gente desenvolve. Tudo é treinável, né? Como vendas é treinável, carisma também. E às vezes volta só você olhar pra si e reconhecer o valor que você tem. Então esse livro é bom. Ai, tem um monte, né? Tem muita opção, né? Tem muita opção. É. Esse do Palhaço, teve uma outra entrevistada que veio aqui e ela também vendeu super bem o livro. Ela falou, cara, foi um dos livros mais importantes, assim, que eu já li. Ela falou, na época eu já peguei, comprei, tá lá em casa, e hoje você falou de novo, acho que eu vou furar a fila. Tem outros 2 bons que eu tô lembrando, que a gente vai falando, vai lembrando, né? vai falando. Tem O Poder da Empatia, para quem é empresário é legal, porque ele conta a história, inclusive, de uma designer, de como ela desenvolveu o produto com o fundo da empatia. Então, ela se vestiu de idosa e passou a viver como idosa, com as dificuldades de uma idosa, para desenvolver produtos, por exemplo, como a maçaneta da geladeira. Ela é uma designer de produto. Então, tem algo muito, muito prático, porque o pessoal romantiza a empatia, né? Empatia não é para ser fofo, gente. Empatia é para gerar conexão e buscar o que você precisa, né? Então, esse livro, O Poder da Empatia, é bom. E o outro, O Poder da Presença. Poder da Presença. Para quem é vendedor. Agora eu não lembro o nome do autor. Eu conheci ela em Nova York. Andrew. Eu sou péssima. Sou péssima para nome, péssima para data. Esse livro é famoso, O Poder da Presença. O Poder da Presença. É que eu li ele em inglês. Eu não li ele em português. Ele é sensacional. Vale ler também. Amy Cuddy. Isso. Ela é maravilhosa, né? Eu acho que eu li algum outro livro dela. Ela era que trabalhava no Facebook? Não é, né? Acho que eu tô confundindo. Mas eu acho que eu li um outro livro dela. Era sensacional. Poder da Presença. Muito bom. Anotei aqui. Vale muito, muito esse livro também. A leitura. Não, acho que não é. Ela fez um TED ou não? Tem um TED dela? Um TEDx dela? Acho que não, né? Tô confundindo. Não que eu tenha assistido, assim. Não sei, não que eu tenha assistido. Eu conheci ela pessoalmente. Eu não sei agora... E depois que eu conheci, ela me deu o livro e, sei lá, conectei. Muito bom. Muito bom, muito bom. Poder da Presença. Tá anotado. Nossa, eu tô saindo daqui com minha lista... a minha lista que já é grande. Maior. Mas o seu vai furar a fila e o do Palhaço Psicanalista também. Com certeza. Com certeza. Legal. Nesse aspecto, assim, da leitura, se você olhar porque eu vejo que você é muito estudiosa, né? Teve uma carreira muito estudiosa, muito resultado. Você acha que a leitura, eu acho que sim, mas só para confirmar, né? A leitura influenciou essa sua jornada, esse resultado? Sem dúvida. Porque quanto mais leitura, mais repertório. Quanto mais repertório, mais capacidade de análise. Né? Porque o que a minha orientadora do mestrado falou, né? Eu fiz o mestrado no Mackenzie. Ela falou, Flávia, o seu grande diferencial foi a sua capacidade de síntese. Porque eu fiz tudo muito rápido no meu mestrado. Né? E ela ficava impressionada porque, assim, eu lia...
já conseguia pegar qual eram os pontos, já fazia o link com os outros, já montava a ideia e tava lá. Tá. Por isso que a minha facilidade também de ler cliente, né? Então, eu leio o cliente muito rápido. Se eu tenho um casal, 4 pessoas envolvidas numa venda, seja uma venda, numa indústria, que você tem diretor 1, diretor 2, Tá gerente bom. X. Então, minha habilidade de entender todo esse cenário e trazer. Então, isso é repertório. Como que você consegue repertório? Pela experiência de vida. É claro que hoje, né, eu tenho muito mais repertório do que quando comecei a vender, né? Mas a leitura te estimula, né? te agiliza essa criação de repertório. Viajar te dá repertório, mas assim, sem a leitura, não existe. Então, por exemplo, eu vou fazer uma viagem para um determinado lugar, eu gosto de viajar para países diferentes. Tá. Né? Eu procuro ler sobre aquele país, para entender qual é aquela cultura, para saber até como me importar, porque as pessoas perderam um pouco a questão da elegância e da etiqueta, né? Tem que entender. Culturalmente, cada um tem um jeito, né? Minha mãe fez eu ler livro de etiqueta, quando eu era mocinha. Eu falei, ai, mãe, não acredito. Eu não vou ler esse negócio, que coisa chata, isso não existe, isso é antiquado. Tá. Ela falou, não, você tem que saber se portar em qualquer lugar. Você vai ler esse negócio. E assim, eu li o livro de etiqueta, que as pessoas perderam a elegância, né? Perderam o trato, perderam o cuidado, né? Então, se eu tô indo para outro país, para mim é cuidado. E eu que trabalho no comercial e atendi a gente de diversas culturas, né? Negociar com o libanês ele é diferente de negociar com o coreano, que é diferente de negociar com o europeu, que é diferente de negociar com o americano. Então, repertório. Então, é leitura, é viagem, é tudo para te dar. Que nem, por exemplo, se a gente falando de leitura especificamente, eu lembrei de um caso. Tá. Eu demorei, quando eu comecei a trabalhar, tinha 19 anos. O evento principal da decoração era o Isalone, que é a feira de design de Milão. Tá bom. E no começo da minha carreira eu não tinha condição de ir para Milão. Né? Até porque 20, 30 anos atrás, assim, viajar para fora era muito caro. Sim. Né? Era mais caro do que hoje. Né? Independente do dólar, era mais difícil. E eu ainda estava no começo, eu tinha que pagar a faculdade, tinha que comprar meu carro, eu tinha que fazer as minhas coisas básicas antes de vender. Sim. Só que, quando eu atendia meu cliente, eu já tinha comprado, não tinha internet na época. Eu sei que para alguns pode ser surreal. Pô, mas não tinha. Não tinha internet. Então, o que eu fazia? Comprava todas as revistas de decoração que falassem sobre Milão. Então, quando eu atendia o meu cliente, ele tinha certeza que eu tinha ido para Milão. A não ser que ele me perguntasse, Flávia, você foi ou você não foi? Não, se ele me perguntasse, eu ia falar, não fui. Não ia mentir. Mas se ele não me perguntasse, ele tinha certeza que eu tinha ido. Por quê? Porque eu sabia qual era o design, sabia qual era a cor, sabia qual era o movimento, quais eram as empresas que tinham exposto na feira. Então, eu sabia tudo o que tinha acontecido. Como? Por meio da leitura das revistas. Maravilhoso. Então, leitura é leitura, né? É tudo. Hoje, eu falo para os meninos que eu dou treinamento, né? Antes eu tinha que comprar revista. Aí teve uma época que a gente tinha que entrar na internet para ver. E era tudo em inglês. Então, você tinha que saber falar um pouco de inglês para conseguir entender o que você estava vendo, e não ser só figura. Hoje, é surreal, né, Adilson? Você bota lá, traduzir para o português. Sim. Você entra em site dinamarquês, você entra em site grego, você entra no site que você quiser. Traduz tudo. Entendeu? É só as pessoas irem lá e buscar o conhecimento. Sim. É só ir buscar o repertório está disponível. O conhecimento está disponível, né? O repertório está disponível, e disponível em qualquer língua. Uhum. Né? O livro ainda, talvez se a pessoa não fale, precise comprar fisicamente em português, mas sim. Na internet você consegue tudo. Com certeza, com certeza. Muito bom, Flávia, muito bom. Qual que é, você acha que é a sua vantagem? Acho que você deu um spoiler aqui, mas qual que é a sua vantagem competitiva hoje, você julga? Seu diferencial? Se a gente falar a respeito de treinamento, é claro que o meu repertório é diferencial. Tá. Né? Minha experiência nacional, internacional é diferencial. Uhum. Mas quando eu falo especificamente de treinamento de vendas, meu diferencial é o meu mestrado em aprendizagem. Porque não é sobre saber vender. Tem muita gente que sabe vender, mas não sabe treinar. Tá bom. Né? Então, foi o que eu falo, eu não vendo treinamento, eu vendo programa de desenvolvimento. Tá. Porque eu fico nas empresas 6 meses a 1 ano. Entendi. Porque, como eu disse, treinar vendedor é mudar comportamento, não é da técnica. Não muda então tem um monte de gente de vendas dando técnica para quem já está cheio de técnica. Eu preciso ensinar essas pessoas a pensar a venda. Eu preciso gerar um processo reflexivo. Eu preciso criar dentro delas o que a gente chama de subsunsor. Falando tecnicamente de aprendizagem. O que é subsunsor? É uma rede, né? Você que é de TI, né? É um grande banco de dados que eu formo na mente dessa pessoa, que tecnicamente a gente chama de subsunsor, que quando a situação ocorre, ela consegue vir buscar isso e ter um comportamento diferente. Entendi. Então, para eu mudar a sinapse, eu preciso ter
o subsussor ali, senão eu não mudo, vou sempre agir da mesma forma. E para construir isso, principalmente num adulto que é cheio de crença, cheio de eu sei tudo, Vício, né? nasci assim, morri assim, vou morrer assim, então eu preciso o quê? Quebrar muitas coisas. Então, por que eu consigo um resultado tão grande nos meus clientes? Minha média é de aumento de 80% Caramba. das vendas em 5 meses no varejo. Tá. Por quê? Por causa dessa reconstrução. Não, muda o mindset tudo. Então, meu diferencial é saber vender? Tá aí no livro, é saber vender a metodologia, mas é saber ensinar. Muito bom, muito bom. Ô Flávia, o que é óbvio pra você e nem todo mundo enxerga? O que você acha que é muito óbvio? Isso é muito óbvio pra mim. Por que o pessoal não percebe isso? Ai, que as pessoas vêm antes das coisas. Acho que isso é muito óbvio. Muito óbvio. E que eu preciso ouvir o outro. Muito bom. Muito bom. Acho que é isso. A escuta vem antes de qualquer coisa. Muito bom. E eu falo, não é nem a escutativa, é a escuta empática. É escutar o que a pessoa não tá falando. Nossa. Porque o que ela tá falando, se ela tá falando pra você, pra outra empresa e pra outra empresa. Ela tem aquilo no consciente. Mas o que ela não tá falando? Que é nesse nível aí que dá pra tentar chegar. Eu ensino no livro a chegar nesse nível. No que a pessoa não tá falando. E não é pra manipular, é pra entender. Que nem eu não uso técnica manipulativa no livro. O meu foco qual é? Entender profundamente a pessoa. Se eu entendi profundamente, muitas vezes nem ela tem consciência, eu entrego a solução perfeita. Sim. E aí, com isso, ela vai fazer o quê? Pagar o preço que eu quero, então eu não vou dar desconto, e ela vai ficar feliz. Sabe aquelas coisas que você paga caro e fala, vale a pena? Vale a pena. Putz, nossa, paguei, sei lá, R$50 no hot dog, mas valeu cada mordida. Sim. Então, assim, é aquilo que você paga caro, mas vale. Muito bom, muito bom. Mas vale. Muito bom. Flávia, se você estivesse aqui no Corte dos Livros Podcast, quem que você gostaria de entrevistar aqui do meio da leitura? Quem que eu gostaria? No Brasil? Pode ser fora também. Eu acho que a escritora do O Poder da Presença é sensacional. Acho que a Brené Brown é outra, que eu sou apaixonada. Muito bom. Eu não vou falar que eu gostaria de entrevistar o Eduardo Chiniachik, porque eu tô sempre com ele e eu amo ele de paixão. E qualquer coisa eu ligo e falo, Edu, me ajuda. Ele foi um dos meus grandes mentores, assim. Legal. É uma pessoa que eu admiro. Você tem que trazer ele aqui. Vamos Se você não trouxe, tem que trazer. Eu vou precisar da sua ajuda, então. Se eu não conseguir, você me ajuda. Com o maior prazer. Legal. Ele é uma pessoa que tem que vir. Eu acho que é isso. Muito bom, muito bom. Flávia, o tempo passou voando. Passou aqui quase 55 minutos, quase uma hora, rendeu o papo. Eu queria te agradecer de novo a sua presença. É muito bom ter o contato com os escritores, com as escritoras. Você tá aqui, cara, eu fico muito honrado, de verdade, porque, como eu falei, às vezes do nosso lado, lado do leitor, é legal ter esse contato. É legal o pessoal conhecer a Flávia, né, a minha audiência conhecer você, conhecer o livro. Vou deixar os links aqui. Então, de novo, obrigado pelo seu tempo, de ter vindo aqui contar um pouquinho da sua história, essa bagagem sua incrível aí de carreira, de treinamentos. Então, muito legal. Olha, disso eu que agradeço. Para mim, falar do livro é falar da minha história de vida, né? E de fato, foi um livro que foi feito para ajudar as pessoas a conquistarem seus sonhos. Muito bom. Né? Vai vir pelo meio do trabalho e do dinheiro, por causa das vendas, mas é conquistar, né, a sua autoestima, entender que vender é uma carreira e é uma carreira extremamente bem remunerada. Né? A gente sabe que dentro das empresas o diretor que mais ganha é o diretor comercial. Né? Então, sabe, reconhecer e falar, poxa, eu tenho um caminho, eu posso. Né? Eu tenho um conhecimento técnico, por exemplo, um psicólogo, um advogado, e poxa, por que não vender, né, esse produto e mudar a vida das pessoas com isso? É isso, eu acho que o livro é sobre ajudar as pessoas a transformarem a vida dos outros. Muito bom. É isso que a gente faz. Então, toda vez que eu tiver essa oportunidade, eu vou fazer. Né? Eu dou muita palestra nos últimos anistas de faculdade para ajudá-los nesse sentido. O que você precisar de mim com seus leitores, contem. Muito bom. Pode contar, seus leitores me escrevam e estamos aí. Muito bom, muito Obrigada. bom. Eu que agradeço, Flávia. Eu que agradeço mesmo. Gente, baita episódio aqui, né? Sentei na cadeira de aluno aqui hoje, aprendi muito com a Flávia. Quero que você deixe aqui nos comentários qual foi o grande aprendizado da leitura. Episódio todas as quartas às 19 horas. E até a próxima. Pô!